A relevância de um ministério não se limita aos grandes feitos de um ministério, aos púlpitos, aos altares, mas também ao serviço, à generosidade e às boas obras que são feitas em anonimato. Eu me chamo Gabriel Souza, sirvo ao Senhor como evangelista na Igreja Palavra de Cristo para o Brasil, aqui no estado do Mato Grosso, e essa é a nossa nona lição desse terceiro trimestre de, de Escola Bíblica do nosso ministério. Hoje nós vamos falar sobre a relevância do ministério de Dorcas, sobre o seu legado, sobre as suas obras, sobre o milagre que ela recebeu da parte de Deus. O título da lição é Dorcas, o poder da fé expressa em obras. Texto base se encontra em Atos, capítulo 9, versículo 36, mas como eu sempre venho dizendo, você pode fazer uma leitura mais extensa, né? Nós temos aqui o texto base na revista, mas você pode convidar a sua classe aí a abrir a Bíblia com você e ler aí um pouco mais além do texto que está aí impresso na lição. O texto diz assim: Em Jope havia uma discípula chamada Tabita, que em grego é Dorcas, que se dedicava a praticar boas obras e dar esmola. Hoje nós nos deteremos a história de Dorcas, a essa fé de Dorcas que era expressa em obras, e nós veremos aqui na vida de Dorcas que é uma história, um relato um pouco diferente, embora nós veremos um milagre extraordinário acontecendo, como a ressurreição da mesma, mas o foco da nossa lição também é observar o trabalho de Dorcas, né? Nós vemos aí ministérios no livro de Atos marcado por dons extraordinários, por feitos extraordinários, como na vida dos apóstolos, que por suas mãos milagres acontecia, maravilhas, sinais se manifestavam, né? Na vida do diácono Estevão, que nós vimos aqui, Felipe. Mas aqui nós vemos um ministério que está impactando uma sociedade que não traz grandes feitos. Dorcas não fica conhecido por um sermão impactante, por um milagre realizado, mas pelas boas obras manifesta através da sua vida, pelo seu legado, pelo seu serviço. Porque há ministérios que acontecem no púlpito, né? Mas há ministérios também que acontecem no anonimato. E nós veremos aqui nesta lição o trabalho e o serviço de Dorcas, que ficou como seu legado. O tópico de número 1, nós falaremos sobre uma discípula servindo sem limite, como sempre. O tópico 1 é de caráter introdutório, então nós vamos entender quem era Dorcas, uma discípula, o que ela fazia, uma ferramenta simples que ela utilizava e as boas obras que ela praticava. Posteriormente, nós veremos no segundo tópico uma tragédia na igreja de Jope. Nós veremos aqui a história, perdão, se tornando um pouco mais dramática, porque nós veremos a morte de Dorcas, estudaremos, veremos o que nós podemos aprender com isso. Nós também nos deteremos aí no momento em que mandaram chamar Pedro, veremos também a lição que isso quer nos comunicar, e a dor da comunidade, né? E em terceiro, Deus honra as boas obras. Pedro ora e Deus age, Deus ressuscitou Dorcas e Deus honra os seus servos. Tanto Dorcas como Pedro foram honrados por Deus, né? E nós veremos aí o que nós podemos aprender com essa lição. Então vamos lá, a primeira parte, uma discípula servindo sem limites. Diz assim: tanto Dorcas em grego quanto Tabita em aramaico significam gazela, símbolo de beleza e graciosidade. Esta é a única vez que a palavra discípula aparece no Novo Testamento, reconhecendo a importância do serviço feminino na igreja primitiva. Dorcas não era uma pregadora eloquente e nenhum milagre é registrado diretamente em seu ministério.
ainda assim isso não foi barreira para que servisse no reino de Deus. Seu ministério foi comunitário, voltado para as necessidades dos mais vulneráveis. Então vamos lá, perceba uma coisa. A única vez que esse termo discípulo aparece no Novo Testamento é para falar a respeito desta mulher, Dorcas. Ela é chamada de discípula. E talvez para nós olhamos para um título como esse e não vemos tanta relevância. E aí você olha para Dorcas, Dorcas não era uma apóstola, né? Dorcas não era uma bispa, Dorcas não era uma pastora, Dorcas era uma discípula. E o que nós podemos aprender com isso? Primeira coisa, Dorcas não é menos relevante pelo fato dela ser chamada de discípula. Primeiro, o título discípula não nos mostra que ela está simplesmente ligada a uma instituição. O vínculo dela aqui de discípula não é com uma instituição, é com o próprio evangelho, é com a própria fé, é com o próprio Deus. Então, primeiro, ela tem um vínculo não com uma instituição religiosa, mas com a obra de Deus. Ela é discípula de Cristo. Né? E em segundo lugar, nós vemos que a relevância no reino de Deus não depende de um dom extraordinário, porque Dorcas está impactando uma sociedade não porque pregava bem, não porque fazia milagres, não porque Deus realizava ali através delas sinais e maravilhas, né? Então, isso não significa que ela é menos relevante do que os apóstolos, né, que ela está impactando menos. Pelo contrário, o impacto que ela causa naquela sociedade é muito grande, nós veremos os efeitos deste impacto, deste legado que Dorcas deixou. Então, quando você pega Paulo falando aos romanos, ele diz que a igreja de Cristo ela é um corpo com vários membros. Quando você pega Pedro escrevendo a sua epístola, se não me engano, a primeira epístola no capítulo 2, Pedro ele diz que nós somos o edifício, nós somos pedras vivas do edifício de Deus. Então, nós somos um conjunto, né? Nós somos um corpo com vários membros. Eu sou apenas um membro deste corpo. Eu sou apenas uma pedra deste edifício. E nós temos diversidade de dons, né? Nem todos curam, nem todos pregam, nem todos ensinam, né? Nem todos são pastores. Cada um tem o seu papel de igual importância na obra de Deus, né? Tem o seu papel de relevância na obra de Deus. O porteiro, né, é importante. A cozinheira, quem cuida do estacionamento, quem vai pregar, quem lidera, quem canta. Todos estes têm um papel de importância na obra de Deus e ninguém é mais relevante do que ninguém. E isso, às vezes, quando nós damos mais importância ao título, né, ao título do que ao serviço, nós acabamos criando aí um ranking, né, um ranking de mais importância. O que é mais importante? Quem é maior? Quem é menor? Quem tem mais relevância? E às vezes nós olhamos para quem prega e damos menos importância para quem está no anonimato. Então, quem está pregando, quem está liderando, quem tem uma cadeira ali no altar da igreja, né, que às vezes denota aí uma grande posição, é, não é mais importante do que quem limpa a igreja, quem cuida dos carros, quem limpa o banheiro, quem cozinha para a festa, e assim sucessivamente. Dorcas é uma discípula que está causando um impacto muito grande na sua cidade e na sua sociedade ali. Então, a pergunta
que nós devemos fazer aqui a princípio é quem estamos valorizando mais, né? Para quem é mais importante ali na obra para nós? Quem você enxerga como mais importante? Para Deus, Deus, ele enxerga todos com o mesmo valor, com a mesma importância, com a mesma responsabilidade. Porque o pastor, ele não pastoreia sozinho. O pastor só é pastor porque tem ovelha para pastorear, né? E assim sucessivamente. Todos têm a sua importância e a sua relevância na obra de Deus. O importante não é você se prender a um título. O importante é você colocar a sua mão no arado e trabalhar sem esperar ser visto ou não, ser aplaudido ou não, e assim por diante. Nós vamos falar mais um pouco sobre isso. Então vamos lá. A segunda parte vai falar sobre uma ferramenta simples. Dorcas não recebeu nenhum dom extraordinário, mas isso não impediu de ajudar os necessitados. Ela usou pequenas agulhas para realizar grandes ações, promovendo vestes às viúvas. Essa é a expressão prática de um dom pouco desejado, mas que Paulo orienta a igreja a buscar com dedicação: o dom de prestar ajuda ou prestar socorro. Embora não seja revestido de glamour, é genuinamente um dom de Deus. Não há limitações nem desculpas para servir. Assim como Dorcas, sirva com o que você tem em suas mãos. Então perceba, olha que lição maravilhosa. Dorcas, ela usa uma ferramenta, uma habilidade, uma ferramenta simples, uma habilidade simples para poder servir no reino de Deus, porque Dorca fazia roupas para as viúvas, para os necessitados. Então, pequenas agulhas foram usadas para é, fazer, dar, gerar grandes ações para aquela comunidade. Então, nós aprendemos o seguinte aqui. Primeiro, não espere receber um dom extraordinário para servir, porque Dorcas não tinha. Já falei, Dorcas não tinha o dom de curar, pelo menos não está registrado. Dorcas não pregava, ela não ensinava, ela não tem nenhum relato dela pregando uma poderosa mensagem, mas o relato é: ela usava a habilidade que ela tinha para poder contribuir com o avanço da obra de Deus, para poder revelar o amor de Cristo aos necessitados, aos que precisavam. Então ela não esperou para servir. E isso é importante, porque se você ficar esperando aí, você adquirir um alto grau de conhecimento para pregar, né? Esperando você adquirir uma posição maior dentro da sua denominação para poder servir. Não, eu vou fazer quando eu for diácono, vou fazer quando eu for pastor, vou fazer quando eu for evangelista. E assim sucessivamente. Dorcas não esperava por isso. Dorcas, ela fazia com o que ela tinha em suas mãos, ela entregou a habilidade que ela tinha nas mãos de Deus, na obra de Cristo. Você talvez não saiba pregar, mas você sabe cozinhar. Você sabe, você é um bom pedreiro. Coloque as suas habilidades nas mãos de Deus. Deus precisa das suas habilidades na obra de Deus. Você não só contribui com a obra de Deus pregando, ensinando, cantando, é, 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 curando, fazendo prodígios. Você contribui com a obra de Deus com a sua profissão também. Porque você adora a Deus com a sua profissão. A obra de Deus precisa de psicólogos. A obra de Deus precisa de médicos. A obra de Deus precisa de farmacêuticos. A obra de Deus precisa de pedreiros. A obra de Deus precisa de profissionais da área de segurança pública. A obra de Deus precisa de pessoas com habilidades e que estejam com o coração dispostos a servir. A cozinha precisa de você. A obra de Deus precisa das tuas mãos, das suas habilidades e da sua profissão. Então não espere algo extraordinário e sobrenatural para servir. Porque você precisa servir com aquilo que você tem em suas mãos, à sua disposição. O milagre aconteceu na vida da viúva que procurou Eliseu com o azeite que ela tinha.
A farinha se multiplicou na panela da viúva com a farinha que ela tinha. Por que que a oferta da viuvinha foi a maior? Porque ela deu o que ela tinha. E Deus precisa do que você tem. É isso que Deus quer. Deus quer o que você tem nas mãos. É cozinhar que você sabe? É isso que Deus está precisando. É assentar um tijolo, rebocar uma parede que você sabe? Deus está precisando disso. Coloque à disposição a sua profissão e as suas habilidades. Coloque à disposição do reino. Deus vai usar você com suas habilidades para abençoar muitas vidas. Muitas vidas serão alcançadas através daquilo que você tem em suas mãos. Uma multidão de 5.000 pessoas foi alimentada por causa de 5 pães e 2 peixinhos que um garoto tinha. O pouco que você tem é muito nas mãos de Deus. Quando eu digo pouco assim, eu não estou menosprezando a sua profissão e nem as suas habilidades. Eu estou dizendo que para muitos o que você tem é pouco, porque não é extraordinário, não tem glamour, mas eu quero dizer para você, para Deus é muito. O que importa é como Deus vê o que você tem para oferecer na obra de Deus e não como as pessoas enxergam. Porque o que as pessoas enxergam é apenas 5 pães e 2 peixinhos, mas para Deus é a oportunidade de um grande milagre acontecer através do que você tem. Uma grande obra ser realizada através do que você tem para oferecer para a obra de Deus. Então entrega nas mãos de Jesus. E Dorcas fez isso. Dorcas, ela, com uma ferramenta simples, impactou uma cidade inteira, né? Uma comunidade inteira, uma igreja inteira, tá certo? Vamos lá, a terceira parte, ela diz da seguinte maneira: a tensão entre fé e obra pode confundir e gerar extremos. Paulo ensina que somos salvos pela graça, mediante a fé e não por obras. No entanto, uma vez salvos, somos chamados a praticar toda boa obra. Essa é a fé viva que Tiago fala, uma fé verdadeira que produz bons frutos. Dorcas não praticava boas obras para ser salva, mas porque era discípulo de Jesus. Sua dedicação revela os efeitos da graça em seu coração. Quem foi alcançado pelo amor de Deus jamais deve ser omisso em fazer o bem. Então, quem sabe fazer o bem e não faz, este está cometendo um pecado. E aí nós temos uma grande questão. Ela era cheia de boas obras, mas nós não devemos nos firmar no fato das boas obras, delas ser cheias de boas obras, porque ela não era salva porque fazia boas obras. Ou ela não foi salva ou não seria salva pelo fato dela estar praticando boas obras nesta cidade. Quando você pega, por exemplo, Efésios capítulo de número 2, Efésios capítulo de número 2, o versículo de número 8 diz: "Pois pela graça sois salvos por meio da fé, isso não é de vós, isso é dom de Deus, não de obras, para que nem um homem se glorie." Nós não somos salvos pelas obras, para que eu não me glorie, né? Esta é a questão. Só que quando você olha para Tiago, por exemplo, capítulo de número 2, o versículo de número 17, diz assim: assim é a fé, se não tiver as obras, é morta. Ou melhor dizendo, versículo 14: pois qual é o proveito, meus irmãos, se um homem disser que tem fé e não tiver as obras? Poderá a fé salvá-lo? Olha a pergunta que Tiago faz. Então perceba, parece que isso aqui entra em choque com o que Paulo escreve aos Efésios. Parece que ele está contradizendo. Paulo diz: a fé, nós somos salvos pela fé e não pelas obras. E Tiago vem dizendo: a fé pode salvá-lo? O que é a fé sem as obras? E aí você vai entender o que Tiago quer dizer. Você vai perceber que Tiago não está contradizendo o que Paulo diz. Quando você continua lendo, você lê o contexto. Eu aconselho você, que é professor, a ler o capítulo 2 inteiro. Mas veja aqui o contexto. Olha o que diz.
Seguindo, versículo 15. Se uma irmã ou um irmão estiverem nus, carentes de alimento diário, e algum de vós lhe disser, ide em paz, aquietai-vos e fartai-vos, e não lhe derdes as coisas necessárias para o corpo, qual será o proveito? Assim é a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. É isso que Tiago está querendo dizer. Tiago não está dizendo que você é salvo por aquilo que você faz, mas a sua fé, ou o fato de você ser salvo, faz com que você coloque a sua fé em prática, praticando boas obras. Eu não sou salvo pelas obras, mas porque eu sou salvo, eu pratico boas obras. O próprio apóstolo Paulo, em Efésios 2, ele continua dizendo: eu não sou salvo pelas obras para que eu não me glorie, mas somos feitos criatura de Deus, de Cristo, para as boas obras, porque eu fui salvo para fazer boas obras, para colocar a minha fé em prática. Aí Tiago cita um exemplo que é muito atual. Um pedido de socorro. Eu não tenho alimento, estou sem roupa para vestir, né? Um pedido de socorro ali de alguém carente. E aí Tiago diz assim: se você despede essa pessoa sem resolver o problema dela, que proveito tem a sua fé? Que proveito? Né? Não vamos orar aqui e ora e ora ali. Não, Deus vai prover, Deus vai encher teu celeiro, Deus vai providenciar roupa para você, seu guarda-roupa vai ser cheio, pode ir em paz que o milagre vai acontecer. Tenha fé. Se eu não ajudo esta pessoa, provendo para ela o que vestir e provendo para ela o que comer, de que proveito tem a minha fé? Eu preciso colocar a minha fé em prática, porque fé sem prática é uma fé morta. Fé sem obras é uma fé morta. Mas Dorcas tinha uma fé viva, porque ela foi salva por Cristo. E ela coloca ali as suas habilidades, a sua profissão, o que ela sabia fazer à disposição do reino de Deus para que vidas fossem alcançadas, que os necessitados fossem alcançados, que as viúvas tivessem roupas para vestir. Ela colocou a fé em prática. Eu não devo me gloriar nas minhas obras como se eu fosse salvo por elas. Eu não sou salvo porque eu oro muito. E nós vamos tratar isso também na próxima lição, né, que nós vamos falar sobre Cornélio. Mas a ideia é, eu não sou salvo porque eu oro muito, porque eu prego bem, porque eu visito a igreja todo dia. Não, de forma alguma, porque eu ajudo as pessoas, eu sou caridoso, eu sou piedoso. Não é essa a questão. É porque eu fui salvo por Cristo, é que eu pratico essas boas obras, né? Isso é resultado da minha salvação em Cristo, da minha redenção em Cristo, né? Eu pratico boas obras como resultado da salvação de Jesus na minha vida. Amém? Então vamos lá. Seguindo o tópico de número 2, uma tragédia na igreja de Jope. E aqui nós vamos entrar na parte mais dramática da lição. Nós vamos aprender aqui algumas coisas que nós devemos tratar com cuidado, né? Nós tiraremos daqui algumas más interpretações e equívocos que alguns crentes cometem. Por exemplo, nós vamos falar agora sobre a morte de Dorcas. Olha o que a lição diz. A Bíblia não relata qual enfermidade atingiu Dorcas, nem o tempo até a sua morte. Mesmo com todo o seu histórico de boas obras e esmolas, ela não foi poupada. Uma verdade difícil de aceitar é que Deus nem sempre livra seus servos da calamidade, pois o justo não está isento do sofrimento humano. Paulo afirma que as tribulações são necessárias e o salmista garante que o Senhor nos livra de todas as aflições. Ambas as verdades precisam caminhar juntas. Meus irmãos, isso aqui é lindo demais. Por quê? Nós estamos falando de uma situação dramática que chega na igreja de Jope. A Dorcas, a discípula, olha a disposição, uma discípula com um ministério relevante, que se coloca à disposição do reino de Deus, que pratica boas obras. Você olha para a vida dessa mulher e agora, né? Mas naquele tempo talvez não olhasse assim, ou talvez você não enxergue as pessoas da atualidade dessa maneira. Mas a partir dessa lição, você olha e diz: meu Deus, quanto trabalho prestado no reino de Deus, mas a Bíblia diz que ela morre.
ela é acometida de uma enfermidade, nós não sabemos qual enfermidade, não sabemos quanto tempo durou essa enfermidade, quanto tempo ela ficou acamada, se foi imediato, se foi rápido, se demorou muito tempo ou não. Nós sabemos que ela ficou enferma e ela morreu, porque a intenção do texto aqui não é relatar a enfermidade que ela sentiu, que ela foi acometida, mas sim primeiro mostrar que o justo, o cristão, o crente não está imune ao sofrimento. O sol nasce para todos. Quando Jesus fala da casa na rocha e a casa na areia, tanto a casa na rocha como a casa na areia passa pelos mesmos acontecimentos naturais, enxurrada, vento, chuva, tudo, todas as duas casas passam por esses mesmos eventos naturais. Mas a diferença é onde essa casa está firmada. Porque tanto crente como não crente, tanto justo como injusto, eles, eles enfrentam a vida da mesma maneira. Você vai ter problema para enfrentar, enfermidade, prova, luta, sofrimento, o luto. O cristão não está imune ao sofrimento. Não é porque você é crente pentecostal, presbiteriano, batista, ou seja lá qual for, que você está imune ao sofrimento da vida. Você não está imune de pegar uma enfermidade. Você não está imune de passar por dificuldades financeiras. Você não está imune de passar por dificuldades ou problemas emocionais. E você também não está imune de enfrentar a morte. Se Jesus não voltar, a única certeza que nós temos nesta vida, como diz um ditado, é a morte. É a morte. Então, quando você olha para Dorcas morrendo, mesmo com um tanto de trabalho, tanto de disposição, tanto de fé colocada em ação, quando você vê ela morrendo, você percebe que, por mais que eu esteja envolvido com a obra de Deus, cooperando para o crescimento da obra, que eu tenha fé, que eu esteja vivendo em santidade, que eu esteja praticando a palavra de Deus, eu não estou imune a nenhuma dificuldade desta vida. Não estou imune. Né? A segunda coisa que você precisa entender é que o problema, ou melhor dizendo, o fato de você não estar imune ao sofrimento, ou o fato de você estar sofrendo, o fato de você estar doente, o fato de alguém que você conhece estar doente, e você olha e diz, meu Deus, mas é homem de Deus, mas é mulher de Deus. Como pode estar sofrendo desse jeito? Né? E às vezes nós chegamos até a dizer assim, pode ser um pecado escondido, pode ser um, um- pode ser uma falta de fé, pode ser frieza espiritual, pode ser Deus pesando a mão, como nós dizemos de vez em quando, né? E não é. Dorcas era crente em Cristo, mas ela foi acometida de uma enfermidade. Não é falta de fé essa enfermidade. Você não está em falta com Deus por causa dessa doença, por causa dessa prova. Nós às vezes estamos com a mente tão presa a essas coisas, a esse legalismo, que nós às vezes ficamos procurando defeitos em nós. O que foi que eu fiz para Deus deixar eu passar por isso? Qual é o meu defeito? O que foi que eu fiz, Deus? Será que eu pequei? Aí vamos para os pés de Jesus e pede perdão pelos pecados. E às vezes não é. São coisas naturais da vida. Mas eu vim aqui te dizer uma coisa. Enxergue este seu problema como uma oportunidade para que a glória de Deus se manifeste. Não é falta de fé, talvez é Deus querendo manifestar a glória dele na sua vida. Assim como Dorcas morreu, mas foi impactada por uma ressurreição, você olha para o Antigo Testamento e você vê também Daniel, justo como era, fiel a Deus, temente, enfrentando uma cova cheia de leões. Você vê Sadraque, Mesaque e Abednego, por não se curvarem à estátua de Nabucodonosor, sendo lançado dentro da fornalha. Você vê os discípulos de Jesus obedecendo à ordem de Jesus de passar para o outro lado, e mesmo em obediência, eles enfrentando uma tempestade enorme.
Só que perceba, sabe o que tem em comum em tudo isso? Foi na cova dos leões que o milagre ou o livramento veio para Daniel. Foi na fornalha que o quarto homem se manifestou, o Filho de Deus se manifestou. Foi no meio da tempestade que Jesus andou sobre as águas, que Pedro andou sobre as águas e que a tempestade obedeceu à voz de Cristo. E foi na morte que Dorcas recebeu o milagre de ressurreição. O seu problema é uma oportunidade da glória de Deus se manifestar. Assim como a fornalha foi o cenário para o Filho de Deus se manifestar, assim como a cova dos leões foi o cenário para o livramento de Deus se manifestar, assim como a tempestade foi o cenário por onde Jesus andou sobre as águas, um milagre incrível que, que deixa a física, a mente humana embaraçada, confunde a física. Assim como Dorcas já tinha morrido, mas voltou à vida pelo poder de Deus, assim também é o problema que você está enfrentando. Só precisa de porta aberta quem está desempregado, com dificuldades financeiras. Só vai receber a cura quem está enfermo. Então veja este problema que você está enfrentando como uma oportunidade da glória de Deus se manifestar na sua vida. E foi isso que aconteceu na vida de Dorcas. Dorcas ficou doente porque ela não estava isenta do sofrimento, mas a enfermidade que levou ela à morte foi a oportunidade para a glória de Deus se manifestar na vida dela e no mistério do apóstolo Pedro. Amém? Então vamos lá. Próxima parte aqui desse segundo tópico é, é o ato de mandarem chamar Pedro. Diz assim: Pedro não hesitou em atender o pedido de intercessão da igreja de Jope. Sua disposição o conduziu a uma experiência sobrenatural de nível ainda não vivenciado em seu ministério. Enéas, paralisado por 8 anos, recebeu uma cura por meio dele, mas Deus sempre tem mais reservado para quem tem disposição para fazer a sua vontade. Enéas foi curado, mas Dorcas foi ressuscitada. Então eu quero chamar sua atenção para o fato de que Dorcas morreu, mas a igreja colocou ali a sua fé em ação. O que o ato deles mandarem chamar Pedro revela? Primeiro, que eles tinham fé que Deus era poderoso para levantar Dorcas do leito da morte. Então a fé revela a disposição desta igreja por interceder. Manda chamar Pedro. Eles foram até onde Pedro estava, né? Buscaram Pedro onde localizaram Pedro, chamaram Pedro. Isto revela disposição para interceder, que revela fé no poder de Cristo. Então a igreja está disposta a interceder, como Pedro também estava disposto a atender um pedido de socorro. Pedro na hora foi. Pedro na hora atendeu. E o que isso nos mostra? Que o fato da igreja estar disposta a interceder e Pedro estar disposta a atender aquele pedido de socorro, criou o cenário perfeito para a realização do milagre. Dorcas e aquela comunidade, porque decidiram crer no poder de Deus e ir atrás de Pedro, buscar Pedro, que tinha autorização divina ali para orar e o milagre acontecer. Esse fato deles estar disposto a ir atrás, a interceder, a buscar pela manifestação da glória de Deus, fez com que esta comunidade vivenciasse um milagre extraordinário que era a ressurreição dos mortos. Como também Pedro, que se dispôs a ir, ele também vivenciou algo extraordinário e inédito no seu ministério. Porque até agora nenhum morto se levantou ou ressuscitou pelas mãos da igreja, pelo menos não está registrado. Mas Pedro, pela sua disposição, o seu desejo de ir, fez com que ele recebesse mais de Deus no seu ministério, algo inédito no seu ministério. Porque a disposição faz a gente alcançar ou ter acesso a aquilo que Deus tem de melhor para a nossa vida, para o nosso ministério, para a nossa família. Você quer saber por que você não vive o extraordinário na sua vida, no seu ministério, na sua família? Falta de disposição. Se você tem preguiça de orar, se você tem preguiça de estudar, se você tem preguiça de ir, se você tem preguiça de fazer, se lhe falta disposição,
para as coisas de Deus, para atender alguém, para atender a obra, para fazer o que Deus quer, você vai viver na mesmice sempre. Mas vença esse desânimo, se coloque à disposição, vá, faça, estude, busque, que você vai receber mais de Deus na sua vida e no seu ministério. Assim como Pedro e aquela comunidade, aquela cidade, vivenciaram o extraordinário de Deus. Então a atitude deles mandar chamar Pedro revela muita coisa, né? A disposição, a fé deles. Por quê? Porque eles poderiam ter apenas enterrado Dorcas. Eles podiam ter apenas cumprido o ritual. Morreu. Fazer o quê? Não tem mais jeito. Mas eles decidiram crer. Não, nós cremos que Deus pode levantar ela do leito da morte. Mandaram chamar. Foram atrás, buscaram. Pedro, na hora que ouviu o pedido de socorro, o que ele fez? Vamos lá. E ele foi. Andou, percorreu o percurso até a cidade de Jope, e ali, quando ele chegou, o milagre aconteceu, ele foi usado como instrumento de Deus. Amém? Então vamos lá. A terceira parte desse tópico fala sobre a dor dessa comunidade. E diz assim: a comoção foi visível. Além de chorar, as viúvas beneficiadas pela generosidade de Dorcas traziam peças de roupa feita por suas mãos, demonstrando o quanto a perda era grande. Como era o costume, o corpo havia sido lavado em preparação para o enterro. Em Jerusalém, o sepultamento era imediato, mas fora dela era permitido aguardar até 3 dias. A espera pela chegada de Pedro revela que as mulheres não foram marcadas apenas pelas obras de Dorcas, mas pela fé delas no poder de Jesus Cristo. Então, como eu disse, o fato delas mandarem buscar ali o Pedro revela não só a falta que Dorcas fazia, mas também a fé que elas tinham em Cristo. Só que percebam uma coisa interessante. Quando Pedro chegou lá, elas mostravam para Pedro o que Dorcas tinha feito, as roupas que Dorcas tinha feito para elas. Isto mostra o impacto que o ministério de Dorcas tinha causado ali naquela sociedade, né? A dor dessa comunidade revela o impacto que o legado de Dorcas causou nessa cidade. A dor dessa comunidade revela que Dorcas tornou a vida dessas viúvas melhores, mais confortáveis, né? Porque Dorcas passou pela vida delas. E Dorcas está sendo lembrada não por uma mensagem que ela pregou, não por uma igreja que ela dirigiu, não por um ciclo de oração que ela tomou conta, não pelas profecias que saíram da boca dela, não pelas mãos que Deus usou para fazer milagres poderosos, mas por causa do trabalho das suas mãos, por causa daquilo que ela fez. Isso é legado. Sentiram falta. A dor dessa comunidade revela a falta que Dorcas vai fazer. O trabalho de Dorcas, a ação, as boas obras de Dorcas, a falta que Dorcas vai fazer, a lacuna, né? Não estou falando apenas de dependência emocional, mas estou falando de legado. Estou falando de legado. E essa é uma verdade. Nós seremos lembrados pelo que fazemos. Seremos lembrados pelos nossos feitos. Isto é legado. A pergunta é: se você faltar hoje, vão sentir falta de você, do seu trabalho, do que você está fazendo? Né? Então, eu quero convidar você a partir de hoje a não ficar triste quando as pessoas lembrarem de você pelo que você faz. E às vezes tem gente que fica triste, né? Ah, mas só lembra de mim quando tá precisando. Só lembra de mim pelo que eu faço. Mas é verdade. O que você faz é importante. Se estão lembrando de você pelo que você faz, é porque você está construindo um legado. É porque o que você faz é importante. E quando você não está fazendo, faz falta. Né? A dor dessa comunidade revela a falta que Dorcas faz. A dor dessa comunidade revela o legado que Dorcas deixou. A dor dessa comunidade revela que o que Dorcas fazia
causava um impacto, uma mudança, tornava a vida das pessoas melhores. Então, faça, trabalhe, não para ter visibilidade, mas trabalhe por amor a Cristo. Pode ter certeza, isso será o seu legado. Você não será esquecido. Você não será esquecido. Amém? E nós vamos entrar agora na última parte. Deus honra as boas obras. Primeiro, nós falaremos sobre o fato de Pedro orar e Deus agir. Ao chegar, Pedro se deparou com viúvas em pranto. O cenário era parecido com o que ele testemunhou na casa de Jairo. Ajoelhando-se em oração, demonstrou dependência total. A forma com que conduziu a situação espelhava o que Jesus havia feito na casa do chefe da sinagoga. E o resultado não poderia ser diferente. Diante de uma ressurreição, nenhum apóstolo então havia passado por algo semelhante, o que se tornou esse momento mais marcante. Então veja bem. Primeira coisa, Pedro reproduziu os atos de Jesus. Quando ele chegou lá, que ele presenciou todo aquele cenário de dor, de luto, as viúvas mostrando as roupas, o que Pedro faz? Os atos de Pedro na casa de Dorcas é uma reprodução dos atos de Jesus quando ele esteve na casa de Jairo. Ele manda todo mundo sair e fica somente com a filha de Jairo. Se não me engano, os 3 discípulos mais chegados de Jesus estavam lá. Pedro, principalmente. Pedro, Tiago e João estavam lá. Então, Pedro ele reproduz aquilo que ele vê Jesus fazer, mostrando Cristo nas suas atitudes, mostrando Cristo nas suas ações. Pedro, ele faz aquilo que Jesus um dia fez. Segundo, Pedro, ele se ajoelha antes de tudo. Antes de Pedro mandar ela levantar, ministrar a cura ali, determinar a cura, a ressurreição, Pedro ora. Por quê? Porque joelho no chão revela dependência. Pedro se mostra dependente diante de Deus. Pedro está reconhecendo que a fonte do poder não é ele. Quando ele dobra os joelhos para orar, ele está mostrando que a fonte da cura, do poder, da manifestação do milagre, não é ele, não é seu ministério. Estou falando do Pedro que levantou o coxo lá na porta do templo. O Pedro que pelas mãos dele Deus tem feito coisas extraordinárias. O Pedro que diante dele caiu Ananias e Safira morto porque mentiram ao Espírito Santo. Este Pedro ora, ele ainda ora. Isso é importante dizer, porque nós às vezes somos atraídos com o passar do tempo a deixar de depender de Deus ou achar que não somos dependentes, né? Deus começa a fazer, Deus começa a agir e ao invés de orarmos mais, oramos menos, jejuar mais, jejuamos menos, porque às vezes a gente é levado a achar que a fonte de tudo é nós, o nosso conhecimento, aí a gente se estriba no nosso próprio conhecimento e nem oramos mais para ler a Bíblia, não oramos mais para pregar, porque eu tenho teologia, eu tenho formação, ou a gente não ora mais para Deus fazer milagre, porque é só eu levantar a mão que Deus faz, é só eu abrir a boca que Deus assina embaixo, e não é assim. Oração, joelho no chão, revela dependência. Isso mostra que Pedro não esqueceu que a fonte do poder não era ele. Ele não esqueceu disso. Ele lembrou, ele sabia. A fonte deste poder, a fonte daquilo que vai se manifestar aqui é o próprio Deus. Por isso que ele precisou orar. E guarde isso no seu coração. Quando Deus usar você para fazer algo, não se esqueça quem é a fonte. Não se esqueça disso. Amém? Então vamos lá. A segunda parte desse terceiro tópico fala sobre a ressurreição de Dorcas. Pedro apresentou Dorcas viva e muitos creram no Senhor. Note que eles não creram em Pedro, mas no Senhor. A finalidade de todo milagre é glorificar a Deus. Nesse dia não foi apenas Dorcas que ressuscitou. Enquanto ela abria os olhos físicos para a vida, muitos abriram os olhos espirituais para uma vida em Cristo, ressuscitando da morte espiritual. Então percebam uma coisa interessante. Deus
ressuscitou Dorcas. Pedro apresentou ela viva e aquela comunidade creu no Senhor. Eles não se tornaram seguidor de Pedro. Eles creram no Senhor. Eles acreditaram em Deus. Eles creram em Cristo, porque o milagre que que Deus realizou através de Pedro, apontou para Cristo, né? Então nós vemos ali primeiro, não foi só Dorcas que ressuscitou fisicamente. Muitas pessoas ressuscitaram espiritualmente da morte espiritual, né? Porque elas passaram a acreditar em Cristo, a acreditar no Senhor. Segundo, o milagre não foi usado para a autopromoção do ministério de Pedro, né? E Pedro teve várias oportunidades de se autopromover. Por exemplo, na porta da Porta Formosa, ele teve a oportunidade de se promover diante do Sinédrio. Mas Pedro usou da oportunidade para promover o evangelho de Cristo, pregando que aquilo que foi realizado na Porta Formosa foi pelo poder de Jesus. Assim aqui neste momento também. O milagre não foi usado para autopromoção. Pedro podia atrair os olhares para si. Pedro podia atrair tornar aquela igreja dependente de si, dele mesmo. Se eu não fizer, nada acontece. Se eu não pregar, o poder não desce. Mas não foi isso. Não foi usado para autopromoção, mas sim para a promoção, a divulgação, a pregação do evangelho. Muitas pessoas, ou as pessoas que estavam ali, creram em Cristo e não creram em Pedro. Amém? Então as pessoas enxergaram Cristo no milagre de Pedro, porque esta é a finalidade de todo milagre, de toda e qualquer ação. É sempre transmitir Cristo. E a pergunta é: quem as pessoas estão enxergando nas suas habilidades, né? As pessoas olham para você e enxergam só você, ou eles enxergam o poder de Deus? E eu preciso trazer aqui uma ressalva, porque às vezes nós não controlamos esta reação, né? Às vezes nós pregaremos e as pessoas automaticamente enxergarão Cristo em tudo, mas pode acontecer como aconteceu com Paulo e Barnabé, que as pessoas, ao verem que ele, ali pelo poder de Deus, curou um coxo, eles começaram a gritar: os deuses desceram entre nós. Começaram a adorar Paulo e Barnabé ao ponto deles dizer assim: nós somos homens como vocês. Então essa atitude de Paulo e de Barnabé deve ser tomada também como nossa atitude, deve ser tomada como exemplo, como modelo, né? Porque às vezes nem sempre as pessoas vão crer diretamente no Senhor. Às vezes as pessoas vão olhar para nós e dizer: meu Deus, mas como prega, como canta, olha como revela. Meu Deus, como é usado, né? Mas a verdade é, eu devo ter consciência e maturidade para poder transmitir isso. Não sou eu. Foi Deus quem fez. Foi Deus quem realizou. Então, o milagre não deve ser usado por mim para minha autopromoção. Tá certo? E, por fim, Deus honra seus servos. Diz assim: Dorcas seguiu os ensinamentos de Jesus de fazer boas obras em secreto, sem vanglória ou autopromoção. Seu serviço sempre foi silencioso, por isso, aquele dia foi marcado pela honra pública de Deus. Pedro foi honrado por atender a igreja sem hesitar, e Dorcas recebeu diante de todos o reconhecimento pela fé e pelo serviço prestado ao reino. O Senhor é fiel em honrar os que servem com fidelidade. Então veja bem, Deus honra seus servos, mostra primeiramente Deus honrando Dorcas pelo seu trabalho, quando Deus ressuscita, isso é uma forma de Deus honrá-la pelo trabalho que ela prestou. Segundo, Deus honra Pedro também pela sua disposição de ir lá. Então o ministério de Pedro recebe aí um feito extraordinário da parte de Deus, como Dorcas recebe na sua vida um feito extraordinário da parte de Deus, que é o milagre de ressurreição. Isso é verdade. Deus, ele honra seus servos. Deus honra Dorcas, que trabalhava silenciosamente. Dorcas, ela não tinha noção da proporção que seu ministério alcançaria. Ela não tinha essa mentalidade. Ela nem sabia que o que ela estava fazendo ali seria visto ou lembrado milhares de anos depois. Ela não sabia que isso faria parte deste livro. Ela não tinha ciência. Ela simplesmente
estava trabalhando sem esperar visibilidade, sem esperar reconhecimento, né? E também nós podemos encerrar isso fazendo a seguinte pergunta: se você souber que ninguém está vendo o que você está fazendo, pastor, você vai continuar fazendo? Se você souber que ninguém está dando importância para o que você está fazendo, talvez, se ninguém vai te aplaudir, se você soubesse que ninguém vai ver, vai dar a devida atenção, dar a devida importância pelo seu trabalho, você vai continuar fazendo? E essa é a essência do serviço cristão, do trabalho na obra de Deus. É servir sem a esperança de ser visto, sem o desejo de ser visto. Porque a essência de servir a Cristo é trabalhar por amor a Cristo e não com a intenção de ser visto por alguém, de ser aplaudido por alguém, de ser lembrado por alguém, de ter reconhecimento humano. O importante é Deus está vendo o teu trabalho e de alguma maneira ele vai honrar você. Ele vai recompensar você. Dorcas recebeu um milagre. Pedro, Deus operou um milagre através das suas mãos. Mas isso não significa que o seu ministério, o que você está fazendo, vai receber sempre um reconhecimento público. O fato de Deus honrar sempre seus servos não significa que essa honra será uma honra de fama, de visibilidade, de reconhecimento humano. A maior recompensa do trabalho e da obra do crente na terra é a recompensa eterna. E não fique preocupado pela quantidade de trabalho que você faz. Porque no tribunal de Cristo o que vale é a qualidade do trabalho e não a quantidade de trabalho que foi feito. A qualidade da obra e não a quantidade de obra realizada. Amém? Então eu quero encerrar isso dizendo para você, fica tranquilo. Deus está vendo o seu trabalho. Deus está vendo o seu trabalho. E para encerrar, para concluir, nós vamos destacar aqui o que nós aprendemos no decorrer dessa lição. Você precisa terminar essa lição deixando todos conscientes. Primeiro, não precisamos de palco para servir a Deus, porque a intenção de servir não é ser visto. Segundo, não precisamos de ferramentas extraordinárias, de posição extraordinária, porque não é a posição e nem a ferramenta que torna o nosso ministério relevante ou não. Em terceiro, não espere reconhecimento humano. Trabalhe tendo a certeza de que Deus está vendo o trabalho das suas mãos. Amém? Que o Senhor te abençoe aí na preparação da sua aula e que o Espírito Santo te auxilie para que todos aqueles que te ouvirem em sala de aula, em classe, compreendam aquilo que Deus quer comunicar ao coração deles. Amém? Que Deus abençoe. Até a próxima lição.